Em um álbum onde temos, na opinião de muitos fãs, as duas melhores músicas do George Harrison. Estou falando da belíssima Something e Here Comes the Sun, que vou analisar nesse vídeo. Se você quiser uma análise de Something, é só deixar aqui nos comentários. O curioso é que a maioria defende que Something é a melhor música de George. Entretanto, Here Comes the Sun é a mais popular nas plataformas como Spotify e iTunes. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e olha aqui, vinha caráter hoje. E neste vídeo vamos analisar a música Here Comes the Sun dos Beatles. É a segunda música de George Harrison no álbum Abbey Road. Foi composta em um violão no jardim da casa de Eric Clapton. A música expressou o alívio de Harrison por estar longe das tretas dentro dos Beatles, os problemas com a Apple e os vários negócios e questões legais que na época ofuscavam a criatividade do grupo. Abre aspas. Here Comes the Sun foi escrita na época em que a Apple estava ficando tipo escola, onde tínhamos que ir, ser empresários, assine isso, assine aquilo. De qualquer forma, parece que o inverno na Inglaterra dura para sempre. Quando a primavera chegar, você realmente merece. Então, um dia eu decidi que ia desistir da Apple e fui até a casa do Eric Clapton. O alívio de não ter que ir ver todos aqueles contadores idiotas foi maravilhoso. E eu andei pelo jardim com um dos violões de Eric e escrevi Here Comes the Sun. Fecha aspas para o George Harrison. O uso discreto de um sintetizador Moog por Harrison foi característica fundamental de Here Comes the Sun. A invenção então recente de Robert Moog era uma raridade no Reino Unido na época, e os Beatles estavam ansiosos para experimentar seus sons. Abre aspas. Ouvi pela primeira vez sobre o sintetizador Moog na América. Eu tive que mandar fazer o meu especialmente, porque o Sr. Moog tinha acabado de inventar. Era enorme, com centenas de jack plugs e 2 teclados. Mas uma coisa era ter um e outra tentar fazer funcionar. Não havia um manual de instruções e mesmo que houvesse, provavelmente teria alguns milhares de páginas. Acho que nem mesmo o Sr. Moog sabia como tirar música disso. Era mais uma coisa técnica. Quando você ouve os sons em músicas como Here Comes the Sun, isso faz algumas coisas boas, mas são todos sons infantis. Fecha aspas para o George Harrison. John Lennon não apareceu em Here Comes the Sun. Ele estava se recuperando de um acidente de carro no momento das primeiras sessões. E mais tarde, George Harrison completou a música sozinho. A faixa rítmica foi gravada em 13 takes em 7 de julho de 1969, aniversário de 29 anos de Ringo Starr. A tomada final, anunciada como a tomada 12,5, foi selecionada como a melhor. O take 9, entretanto, foi incluído em alguns formatos da reedição do 50º aniversário do álbum Abbey Road. A fita multipista tinha o baixo Rickenbacker de Paul McCartney na primeira faixa, a bateria de Starr em 2, violão Gibson J200 de Harrison em 3 e seus vocais guia em 8.
Na hora final da sessão, Harrison gravou uma parte adicional do violão usando o mesmo J200 na faixa 4. Observe que a ordem em que ele escreve os versos faz sentido. Longo inverno, gelo derretendo, sorrisos retornando. Mas quando gravado, ele trocou os versos 2 e 3. Longo inverno, sorrisos voltando, gelo derretendo. 1. O sol vem. 2. As pessoas veem que o sol voltou e, embora as coisas ainda não estejam ótimas, elas estão esperançosas e felizes que estão olhando para cima. E o 3, o gelo derrete, significando que as esperanças das pessoas não eram falsas e que as coisas realmente estão melhorando. Se você quiser trabalhar com algo mais profundo sobre o gelo, também pode vê-lo como um gelo metafórico sendo derretido pela alegria recém-descoberta que as pessoas têm, criando um ciclo de feedback positivo de felicidade. Isso pode ser tanto as pessoas do segundo verso, que agora estão ainda mais cheias de felicidade, ou outro grupo de pessoas que não estavam sorrindo durante o segundo verso, os mais pessimistas, mas ao ver todos ao seu redor, sentem mais seu gelo espesso derretendo. O que é mais bonito nessa música é seu otimismo e alegria. Eu sinto que é a música mais otimista lançada pelos Beatles. Talvez o que George esteja insinuando naquele momento é que mesmo que os Beatles se separem, associado ao inverno e uma mensagem semelhante em All Things Must Pass, que vai ficar tudo bem, porque a vida continua. A primavera segue o inverno, uma explosão de nuvens não dura o dia todo. Por enquanto, vamos aproveitar este lindo dia de primavera, vamos celebrar como isso nos faz sentir tão bem por dentro. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou dessa análise, se inscreva, e para você que chegou até aqui, escreva Beatles no Pensando Nisso. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial ao portal The Beatles Bible pela ajuda no roteiro. Se você quiser dar uma olhada no texto completo deles e os comentários, o link está aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, Hey Jude, que eu analisei em formato ASMR. Vale muito a pena conferir. Até o próximo vídeo. Tchau.